Beleza? Professor Frank aqui. Vídeo de hoje, exercícios de seno, cosseno e tangente. Exercício 1. Uma das extremidades de um cabo de aço está presa ao topo de um poste, formando com este um ângulo de 30 graus, enquanto a outra extremidade está fixada no chão, a 5 metros do pé do poste. Determine, letra A, o comprimento do cabo de aço, letra B, a altura do poste. Pensando na resolução do exercício, nós temos um poste com uma altura que ainda não sabemos. Do topo desse poste há um cabo de aço que está amarrado ao topo e direcionado até o chão. No lugar que está fixo no chão até o pé do poste, nós temos 5 metros. E nós sabemos que no topo do poste, com o poste e o cabo de aço, gera um ângulo de 30 graus. Sabendo dessas informações, vamos fazer o desenho para ficar mais fácil para entender? Feito o desenho, em azul eu tenho o poste, em preto é o cabo de aço. Eu sei que do topo aqui gera um ângulo de 30 graus, do pé do poste, a extremidade aqui do cabo fixo no chão, nós temos 5 metros. Na letra A, ele quer saber primeiro o comprimento do cabo de aço, que está em preto, que eu chamei de C. Pensando no comprimento do cabo de aço, vou voltar ao meu triângulo. Nós sabemos que aqui em azul, com o pé do poste e o chão, gera um ângulo de 90 graus. Sabendo que na base nós temos um ângulo de 90 e no topo 30, fazendo a soma 90 mais 30, 120 graus. O meu triângulo por completo, ele mede a soma dos ângulos internos 180. Então, vou fazer a conta. 180 menos 120, esse ângulo aqui de baixo corresponde a 60 graus. Então, o topo do poste com o cabo de aço gera 30 graus, o poste com o chão gera 90 e o cabo de aço também com o chão gera 60 graus. Pensando nisso, vou começar a resolver o meu C, que é o comprimento. Para localizar o comprimento do cabo de aço que está em preto, vou utilizar o ângulo de 30 graus. Na frente do ângulo eu tenho CO, cateto oposto. Na frente aqui do ângulo de 90, nós temos a hipotenusa. Então, cateto oposto com hipotenusa, que fórmula eu tenho? Seno, cosseno ou tangente? Então, nós temos o seno. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Agora eu vou substituir. Voltando na nossa tabelinha, quanto que vale o seno de 30 graus? Seno de 30 é meio. O cateto oposto mede 5. Então, vou tirar o CO e vou substituir por 5. A hipotenusa, ela mede C, que é o comprimento. Vou deixar a mesma letra. Então, eu tenho aqui hipotenusa valendo C. Para resolver essa igualdade, vou multiplicar em x, começando pela letra 1 vezes C, nós temos um C, que é igual, 2 vezes 5, nós temos 10. O 1 está multiplicando, passa dividindo. Então, C é igual a 10 dividido por 1. 10 dividido por 1, nós temos que o comprimento equivale a 10 metros. Voltando no exercício, então a haste aqui, que é o meu cabo de aço, ela tem 10 metros. Na letra B, vamos descobrir a altura do poste, que é o azul que está representado pelo H. Vou continuar a usar o ângulo de 30. Na frente do ângulo, CO. Na frente do ângulo de 90 eu tenho hipotenusa. E ao lado aqui eu tenho CA, cateto adjacente. Então, utilizando CO, que é 5 metros, e o CA, que é a altura, qual fórmula eu posso utilizar? Neste caso, vamos utilizar tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Voltando na aula anterior dessa playlist, quanto que vale a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Agora, o meu CO, eu tenho que é 5 metros. Então, CO, 5. O meu CA é o H, que eu vou descobrir. Para encontrar o valor do H, é só multiplicar em x, começando pela letra. Então, raiz de 3 que multiplica H é igual a 3 vezes 5, nós temos 15.
Está multiplicando, passa dividindo. H é igual a 15 dividido por raiz de 3. Na matemática, não podemos deixar a raiz embaixo. Vamos racionalizar. Racionalizar é pegar o valor da raiz e multiplicar ambos, numerador e denominador, fazendo a conta. H é igual a 15 vezes raiz de 3, nós temos 15 raiz de 3, dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, nós temos 9. Raiz de 9, nós temos 3. Como o 15 está multiplicando raiz de 3, eu posso fazer a divisão aqui, ou até mesmo simplificar. No caso, vou dividir. Então, a altura é igual a 15 dividido por 3, nós temos 5. 5 raiz de 3. Então, a altura do poste, 5 raiz de 3. Nós podemos transformar esse 5 raiz de 3 no número mais próximo do nosso cotidiano. Pensando nisso, raiz de 3 com duas casas após a vírgula. 1,73. Eu vou substituir e multiplicar. Então, substituir a raiz de 3 por 1,73. Agora vamos multiplicar por 5. Nós temos aproximadamente 8,65 m. Quero pensar também em uma outra maneira de resolver esse exercício, pensando aqui na altura do poste. Quero novamente determinar a altura do poste, agora não mais pelo ângulo de 30, e sim pelo ângulo de 60 graus. Pensando no ângulo de 60, na frente eu tenho o H que eu quero encontrar. Agora o meu H ele passa a ser cateto oposto. Novamente, vou utilizar aqui o meu ângulo reto, que é a minha hipotenusa, que nós já encontramos que ela vale 10. E aqui ao lado dos 60, os 5 metros passa a ser cateto adjacente. Para cada ângulo, nós temos um novo referencial. O cateto oposto e o cateto adjacente, eles mudam as suas posições. A hipotenusa permanece no mesmo lugar, na frente do ângulo reto de 90 graus. Pensando nesta resolução, na frente do ângulo eu tenho o H, cateto oposto, e vou usar a hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa, nós utilizamos o seno. Voltando na tabela da aula anterior, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O meu CO na frente dos 60, meu CO agora é o H. E a minha hipotenusa permanece a mesma. Minha hipotenusa vale 10. Vou multiplicar em x. Primeiro a letra. 2 vezes H, nós temos 2H. Raiz de 3 vezes 10, nós temos 10 raiz de 3. O H está multiplicando, o inverso, divisão. Então, H é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2. Como eu tenho aqui a multiplicação, posso simplificar ou dividir. Fazendo a divisão, 10 dividido por 2, nós temos 5 raiz de 3. Se você observou, chegamos na altura 5 raiz de 3, que é a mesma encontrada calculando a tangente de 30. Então, tangente de 30 ou por seno de 60, chegamos no mesmo lugar. Depois, só fazer a substituição da raiz de 3 por 1,73 aproximado e encontrar o valor mais próximo do nosso cotidiano. Mas o que eu quero mostrar que tanto trabalhando a tangente de 30 como trabalhando o seno de 60, nós podemos calcular este valor. Por isso, não se prenda a um único valor. Analise a melhor possibilidade de cálculo.